Eu creio profundamente na perfeita vontade do Senhor. Eu posso não entender o que Ele está fazendo, mas eu sei que tudo o que Ele faz é bom. E sabemos que todos nós temos enfrentado tempestades em nossas vidas, dificuldades em nossas vidas. Mas eu também sei dizer que o mesmo Deus que nos coloca no meio da tempestade, Ele mesmo nos livra. Porque tem pessoas que acreditam que as tempestades, Deus não está nelas. Porque às vezes vem a tempestade somente como uma tribulação. Mas eu quero te dizer que Deus está no meio das tempestades. Deus, em muitas coisas das nossas vidas, Ele provoca as tempestades. Para que nós possamos entender um propósito. Para que nós possamos entender aquilo que Ele deseja fazer. E não somente nós entendermos, mas nós obedecermos aquilo que Ele deseja que nós venhamos entender. E eu, refletindo um pouco, alguns dias atrás, essa mensagem Deus já havia colocado em meu coração. E Ele já havia falado comigo a respeito também dessa mensagem. Tenho certeza de que Deus também vai falar ao teu coração essa noite. Porque primeiramente Ele falou comigo. E eu queria estar livre essa noite para poder falar com vocês a respeito daquilo que Ele falou comigo há alguns dias. E eu quero falar, está no livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 1. Nós vamos entender como passar pelas tempestades da vida. Nós vamos entender o que Deus trata conosco quando nós passamos pela tempestade da vida. Atos capítulo 27. Está escrito assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, admoestavam-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar a maioria deles, era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul,
e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-os do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos do que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomado um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando-se as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse.
Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram na terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós sabemos que nas nossas vidas, nós somos movidos por escolhas, sim ou não? Sempre somos colocados diante de situações onde nós temos que escolher alguma coisa, onde nós temos que planejar alguma coisa. Mas nós muitas das vezes escolhemos o destino da nossa viagem, mas só que nós não escolhemos, na maioria das vezes, a maneira de como nós vamos chegar lá. Nós podemos ter até um plano, né, traçado, um objetivo. Quando nós decidimos fazer uma viagem, quando nós contratamos um serviço de viagem, nós já queremos planejar tudo aquilo que nós vamos fazer. Onde nós vamos passear, né? Os locais que nós vamos visitar, as pessoas que nós vamos encontrar, os pontos turísticos que são importantes visitar. Mas nós podemos até planejar, mas muitas vezes nem sempre aquilo que planejamos sai exatamente da maneira que nós planejamos. Da mesma forma, é assim com o Senhor. O homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta certa. Nós podemos planejar, nós podemos traçar um plano, um caminho, uma rota, mas somente o Senhor poderá nos levar ao final desta rota em segurança. Somente nele nós sabemos que nós não erraremos o caminho. Nós não fugiremos de um propósito. O sonho do apóstolo Paulo era ir até Roma. Mas ele chega em Roma preso. Depois de um naufrágio, depois de ter colocado, né, aquele barco ali, todas as coisas a perder. Mas ele chegou em Roma. Ele não tinha esse propósito? Chegar em Roma? Mas ele chegou em Roma. Muitas vezes nós planejamos uma coisa, elas acontecem de forma totalmente diferente de como nós planejamos. E a nossa vida, ela é como uma viagem, muitas vezes cheias de turbulências, cheias de tempestades. Na nossa vida, muitas vezes nós encontramos tufões, como aqueles homens encontraram naquela viagem, naquele navio. E nós podemos entender que essa viagem de Paulo a Roma, ela é uma alegoria de uma realidade, de coisas que acontecem com a gente. Às vezes parece que as coisas estão tudo bem, e de repente vem uma tempestade e faz com que todas as coisas que estão dentro do nosso barco sejam necessárias serem jogadas fora. Quantas vezes você está vivendo a sua vida tão bem, está tudo a mil e uma maravilhas aos seus olhos, à sua visão, mas de repente você é pego de surpresa por uma turbulência e você começa a perder muitas coisas que você jamais pensou que iria perder. Mas as perdas fazem parte do processo de Deus para nos levar ao destino final, assim que Ele quer, como Ele quer. Nós perdemos muitas coisas no meio do caminho. Perdemos às vezes amigos, perdemos às vezes emprego, perdemos às vezes a nossa paz. Para Deus nos mostrar que Ele é a nossa verdadeira paz, que nele está a nossa verdadeira paz. E mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e a nossa vontade, nós encontramos tempestades. Porque tem gente que diz: eu estou fazendo tudo certo, não é? E por que isso está acontecendo comigo? Alguém já disse isso? Eu já disse. Eu estou fazendo tudo certo, meu Deus. Por que isso está acontecendo? E tem pessoas que vivem fazendo tudo errado
e também passam por tempestades. Sim ou não? É normal. Tanto a gente fazendo a vontade de Deus, como a gente não fazer a vontade de Deus, a gente passa por tempestades. Só que quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sabe qual é o fim que Ele vai nos dar. E quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós sabemos que nós vamos nos arrepender mais lá na frente, por não fazer a vontade de Deus. Deus disse para Paulo que queria que ele desse testemunho em Roma. Mas Paulo pensava, talvez, que o testemunho que ele desse em Roma fosse exatamente sobre a sua vida, sobre as prisões que ele já tinha sofrido por amor a Cristo, sobre as curas que ele já tinha presenciado, sobre a pregação do evangelho que estava acontecendo no meio daquele povo naquela época. Mas Deus queria que ele desse um testemunho mais forte ainda, um testemunho recente, onde todas aquelas 200 e poucas pessoas que estavam naquele barco junto com ele viram que Deus era com Paulo, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias. Mas essa viagem, como nós lemos, foi cheia de tempestade. Mas eu quero te dizer que quando nós estivermos passando por tempestades, Deus estará nos guiando. Deus nos guia no escuro, irmãos. Você pode não estar enxergando nada, você pode não estar vendo uma luz no fim do túnel, mas Deus é aquele que vai guiar você no meio dessa escuridão. Ele vai levar você ao destino certo. Um navio, ele pode estar fora do nosso controle, mas ele não está fora do controle de Deus. As coisas podem ter saído do controle das tuas mãos, mas elas não saíram do controle das mãos de Deus. Você chegou aqui essa noite pensando que tudo está fora do controle, mas Deus está dizendo a você: eu estou no controle de todas as coisas. Podemos chegar como náufragos em uma ilha, tendo apenas a nossa vida para oferecer. Mas mesmo assim, Deus já está nos guiando para realizarmos os soberanos propósitos que Ele tem para nós. No final de tudo isso, você vai glorificar a Deus. E pessoas vão entender por que você chegou nessa ilha. Por que você chegou nesse lugar. Por que Deus te levou para lá. Para que o teu testemunho servisse para glorificar o nome do Senhor e transformar vidas. Nas tempestades da vida, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Do versículo que nós lemos aqui, do versículo 9 até o versículo 20. Se você for observar, Deus dá advertências aqui na sua palavra. Por exemplo, no versículo 10 diz: os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós, 27, versículo 10, diz: dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quando nós estamos no meio do caminho com um projeto, Deus ele nos dá as advertências antes da gente dar os nossos passos. Você já prestou atenção? Tudo aquilo que nós vamos fazer, Deus já nos adverte. Ele já nos fala. Mas só que às vezes nós não estamos atentos a isso, ao que Deus está falando. E Deus já havia colocado Paulo ali naquele lugar, naquele navio. E ele entrou ali como um preso. Mas ninguém deu ouvido ao preso. A palavra de Deus nos demais versículos diz que aqueles homens preferiram dar ouvidos ao comandante e aos marinheiros que estavam ali. Mas eles não quiseram dar ouvidos para Paulo. Mas depois, nós podemos perceber que começam os ventos contrários. Paulo disse que seria uma viagem trabalhosa, mas eles não ouviram o conselho de Paulo. Aprenda a discernir os sinais que Deus está dando a você.
Você está acordado nesse barco ou você está dormindo nesse barco? Você está atento à voz de Deus ou você está atento somente às circunstâncias? Aprenda a discernir os sinais que Deus está lhe dando. Quando nós não prestamos atenção nas placas, nas sinalizações da vida, nós podemos cair ou até mesmo naufragar. Na nossa vida, irmãos, Deus sempre nos dá sinais, nos mostra os sinais. E nós temos que estar atentos a esses avisos. Como um bom motorista. Alguns são, eu não. Mas aquele que é bom motorista, ele fica atento às placas, sim ou não? Aonde é mão dupla, onde não é. Aonde ele pode entrar, onde ele não pode. Onde é permitido estacionar, onde não é. Tudo na nossa vida, nós somos movidos por sinais. Até nós, quando somos crianças, os nossos pais dão sinais para nós. Quando nós estamos teimando, desobedecendo, os nossos pais, quais são os sinais que eles fazem? Muitos arregalam aquele olho desse tamanho. Outros dizem, quando chegam em casa, tu vai se ver comigo. Aí nós sabemos o que significa aquele olhar. Nós sabemos o que significa aquele gesto. Porque a gente sabe que quando chegar em casa, alguma coisa vai acontecer, não é verdade? Deus nos dá sinais todos os dias. E Deus deu sinais ali naquele navio, mas eles não ouviram Paulo. Às vezes, seu filho chega em casa às 3 horas da manhã, você não sabe para onde ele está. Já é um sinal que tem alguma coisa errada. Já é um sinal que tem alguma coisa acontecendo. Às vezes o seu marido ou sua esposa começa a ter comportamentos diferentes, algo que ele fazia e que antes não, que agora não faz mais. Coisas que mudaram na forma de tratamento, na forma de falar, na forma de agir. São sinais que Deus nos dá. Mas muitas vezes nós não atentamos para esses sinais. E o que nós queremos fazer é simplesmente fazer com que Deus nos responda alguma coisa, enquanto Deus está nos dando sinais. E nós não estamos observando os sinais que Deus está nos dando. Mas eu tenho convicção que nessa noite alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está sendo mudada dentro de você. Porque ao invés de você passar mais tempo assistindo uma TV, olhando no celular, os sinais estão acontecendo na tua volta. Mas em nome de Jesus, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai observar os sinais. E você vai entender que Deus está fazendo coisas grandes. E que porque você estará identificando os sinais, aquilo que era de mal não virá. Porque Deus vai despertar você para saber agir conforme aquilo que Ele está te dizendo. Às vezes Deus nos dá as advertências, mas às vezes Deus também nos faz passar por desacreditados. Às vezes a gente está avisando uma coisa e a pessoa não dá crédito para a gente, né? Acontece muito isso com pastores, viu, irmãos? Porque às vezes a gente está avisando uma coisa, está dizendo uma coisa, e a pessoa não dá crédito para aquilo que seus líderes estão falando, para aquilo que seus líderes estão advertindo, para aquilo que nós estamos tentando abrir os olhos para que vocês possam enxergar os sinais. E às vezes nós passamos por isso. No versículo 11 diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Na viagem da nossa vida nós precisamos buscar conselhos e direções daqueles que andam com Deus, daqueles que estão perto de Deus. Aqueles que desprezam os conselhos daqueles que andam com Deus sofrem grandes danos. Quando a gente diz para vocês o caminho que vocês devem seguir diante da palavra, é que nós queremos o bem de vocês todo o tempo, todos os dias.
Nós queremos ver vocês andando em um caminho seguro, sem desvios, atentando para o que Deus está falando e para o que Deus está fazendo todos os dias. Mas, queridos, você tem a liberdade para você escolher o caminho que você vai seguir. Mas o que Deus diz para mim e para você essa noite é: eu tenho colocado pessoas na sua vida para lhe mostrar o caminho. Andai por ele. Esteja firme nesse caminho. Quantos filhos choram porque não ouviram o conselho dos pais? Quantos filhos, adolescentes, por exemplo, que estão iniciando essa fase de namoro, os pais dizem: não namora, não faz isso, e ele vai lá e namora, e faz, depois sofre as consequências, e aí ele pode pensar: bem que meu pai me avisou, bem que meu pai falou. Quantos jovens têm sofrido decepções amorosas? Estão com suas emoções feridas, sofrendo depressão por uma circunstância que eles não conseguiram identificar. Olha, não é para ir por esse caminho, é por outro caminho. As pessoas estão abrindo seus olhos e você não quer enxergar a realidade. Quantas coisas acontecem porque pessoas que hoje estão completamente perdidas, porque não ouviram o conselho do pastor, porque não ouviram o conselho daqueles que são mais próximos de Deus, mas que também estão na igreja. Existem pessoas que estão deixando de viver aquilo que Deus sonhou para que eles vivessem por causa das suas próprias decepções. Mas o que eu quero dizer para você essa noite, que até as decepções fazem parte de um projeto de Deus para trazer você de volta, para crescer, para ser transformado, para estar preparado para Ele dar o fim que você deseja. Você sabia que a voz da maioria não é a voz de Deus? Tem gente que fala, como é aquele ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade. Porque o que o povo clama hoje não tem nada a ver com aquilo que Deus deseja. No versículo 12, nós podemos ver: não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênix. A maioria deles disseram: vamos partir, vamos tomar essa rota, vamos fazer de tal forma. A maioria, mas aqui a voz da maioria não representou a vontade de Deus. A maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria pode colocar em grandes encrencas. Sansão, nós temos um exemplo bíblico. Sansão deu uma festa, porque o costume dos jovens daquela época era dar uma festa. E ali ele começou a ter a sua vida derrotada. Porque começou a conhecer mulheres de outras tribos. Parecer aquelas mulheres bem bonitonas, para atrair a Sansão. Mas o que aconteceu com Sansão, todo mundo sabe. Se deixou envolver por alguém que Deus disse que ele jamais poderia se envolver. Desde o seu nascimento, Deus já tinha colocado as regras da vida de Sansão. Já tinha dado os sinais para Sansão. E Sansão não obedeceu até que caiu. Mas no fim das contas, a oração tão forte, tão poderosa que Sansão fez, quando estava ali no meio, passando por toda aquela vergonha, Deus ainda assim o revestiu de força, para aqueles que zombavam dele também fossem derrotados e vissem o tamanho do Deus que estava com Sansão. Eu quero dizer para você, queridos, que o navio, o barco, a embarcação de vocês pode estar até indo por um caminho rumo ao naufrágio.
Mas se vocês atentarem a tempo que Deus está com vocês nesse barco, é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Porque através de você vidas serão alcançadas. Às vezes a gente está sentindo que está tudo aparentemente seguro. Às vezes a gente pensa como a situação deles ali. Eles observaram os ventos e segundo eles estavam observando que estava tudo bem. Que não estava parecendo que ia acontecer alguma coisa. Mas muitas vezes a aparente segurança nos leva a um lugar de conforto. Quando nós observamos, estamos seguros, estamos bem. Nós nos acomodamos. E às vezes nós não estamos atentos àquilo que Deus quer fazer conosco e falar. O vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Por um momento parecia que Paulo estava errado e a maioria certa. Aí veio o perigo. Depois do vento brando, chegou o quê? Um tufão. A crise chegou, o mar se revoltou, a vida se transformou. Sempre antes de uma tribulação acontecer, vem as coisas pensando que está tudo bem, que está tudo tranquilo e de repente tudo vira de cabeça para baixo. Mas se você entender que Deus está contigo no meio dessa circunstância, Ele vai fazer você chegar até a próxima ilha. Ele vai fazer você chegar do outro lado. A tua vida vai ser transformada. Você pode achar impotente. Você pode dizer, eu estou tendo prejuízos, eu não estou tendo benefícios. Mas é quando a gente pensa que está no prejuízo, é que Deus está nos amassando. Para nós entendermos que com Ele é melhor ser amassado do que simplesmente ser apenas cheio. Porque para Ele encher, para fazer até transbordar, Ele faz o vaso ser amassado primeiro, para depois Ele encher até transbordar. Não tem que haver rachaduras. Você pode perder toda a tua esperança. Sem nenhuma esperança, você pode estar aqui essa noite. Você pode estar no final da linha, estar nocauteado, estar pronto para jogar a toalha, desistir do seu casamento, desistir da sua vida, desistir da sua família, desistir de Jesus. Mas o Senhor te trouxe essa noite aqui para dizer, não desista. Porque você vai vencer essa tempestade. Eu estou com você nessa tempestade. Nessas tempestades nós devemos nos posicionar como encorajadores, irmãos. Paulo, ele estava assim naquele navio, encorajando aqueles homens. Era assim que Paulo estava lá. No versículo 21, no versículo 22, você vai ver isso. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perca. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Olha o que Paulo estava dizendo para ele. Tenham bom ânimo. A vida de vocês será poupada. A vida de vocês será guardada. Vocês podem perder tudo, mas a vida de vocês será guardada pelo Senhor. Por causa de uma promessa sobre a vida de Paulo. Paulo tinha que chegar até a Roma. Paulo tinha que chegar até aquele lugar para fazer o nome do Senhor ser conhecido através do seu testemunho. Mas eu quero dizer para você, meu querido, não importa como é a maneira que Deus vai fazer você chegar até o ponto de destino. O que importa é que Deus estará com você todos os dias, em todos os momentos da sua vida. E Ele ainda vai usar você para encorajar outras pessoas. Quando toda a esperança acabou daquele povo, Deus levantou Paulo, reposicionou ele como um agente de vida para aquelas pessoas. Ele não ficou dizendo para aqueles homens, eu avisei, bem feito. Vocês poderiam ter me ouvido. Agora está aí, quebraram a cara de vocês. Muitas vezes nós encontramos pessoas no caminho que falam isso para a gente.
Olha, eu disse isso para você não fazer isso, mas você não fez, bem feito para a tua cara. Não sejamos essas pessoas. Sejamos as pessoas que encorajam a não desistir. Mesmo, irmãos, que nós já sejamos cansados de alertar, de falar, de abrir os olhos, de dizer, de ensinar o caminho, de mostrar. Não é o nosso papel dizer bem feito, mas é o nosso papel dizer bom ânimo. É tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de viver o que Deus planejou para você. Ainda dá tempo de ser quem Deus desejou que você fosse. Diz para a pessoa que está do seu lado, ao invés de bem feito, diga bom ânimo. Bom ânimo, igreja. Bom ânimo. Na tempestade não procure culpados. Na tempestade, procure solução. Porque ali naquela hora, não adiantava ficarem procurando quem era o culpado daquela tempestade ter acontecido. Naquele momento era o momento de encontrar uma solução. E a solução que Paulo fez com que aquele povo entendesse e acreditasse era: ouçam o que eu tenho para dizer para vocês. Então nessa noite eu digo para você: não procure o culpado do seu problema. Procure quem pode resolver. E quem pode resolver o seu problema é Jesus Cristo de Nazaré. Porque você pode até enlouquecer se procurar um culpado. Porque até mesmo você pode ser o próprio culpado e não querer reconhecer a sua culpa. Mas o que eu quero te dizer é que Deus tira toda a culpa para que o propósito dele seja revelado na sua vida. Então não procure o culpado, procure a solução. Todo problema traz uma semente de vitória. Na tempestade, você tem que abandonar o medo. Paulo disse: já agora vos aconselho bom ânimo. E Paulo aqui, ele não está com medo. Ele está cheio de fé. Ele estava com mais fé do que todos aqueles homens que estavam ali naquele barco. Diante daquela situação, você agiria como Paulo ou você agiria como aqueles tripulantes que estavam ali naquele navio? Teriam medo de mais um tufão, de mais uma tempestade? Ou vocês teriam fé para acreditar no poder da palavra que sai da boca de um homem de Deus? E nessa noite, o que Deus libera da minha boca para o seu coração é: tem de bom ânimo, não tenha medo. Eu sempre tenho dito, a fé vence o medo. O medo, ele é inimigo da fé. O medo, ele só aumenta a tua sensação de perigo, tira as tuas forças. O medo embaraça os teus olhos. O medo não deixa você enxergar que Deus está agindo. Mas o que é mais lindo e o que é mais importante é que no meio da tempestade você recebe a visita de um anjo. Um anjo visitou a Paulo. No versículo 23 diz assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegarem contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Aleluia! Deus visitou a Paulo através de um anjo. E o que foi que o anjo disse para ele? Paulo, não. Igreja do Senhor, não temas. No meio dessa tempestade, tem visita do anjo para você.
meio dessa tempestade, Deus está falando com você. Porque quando a gente entra em luta, precisamos entender que Deus é Emanuel e que Ele não vai embora. Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. Deus Emanuel é conosco todos os dias. No meio de uma luta, no meio da tempestade, Deus é conosco. Tem fornalha ardente, mas tem o quarto homem. Tem a cova dos leões, mas tem o anjo do Senhor fechando a boca dos leões. Deus não desampara você. Deus está com você. Aleluia. Paulo disse aqui, irmãos, porque nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Comunidade Evangélica Aliança Eterna, não temas. O Senhor é contigo. Tende bom ânimo. O Senhor está enviando um anjo ao teu favor. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem andando sobre as águas. O Senhor, aleluia, está conosco todos os dias. O que nos ameaça está fora do nosso controle. Está literalmente debaixo das mãos poderosas do Senhor. Deus está no controle. Eu desejo firmemente que nessa noite, assim como aqueles homens, depois que passaram por essa tempestade, eles largaram as âncoras, que nessa noite você decida largar aquilo que tem prendido você a um lugar onde você não precisa mais estar preso. Aqueles homens tiveram que largar aquelas âncoras, lançaram aquelas âncoras. Agora use a sua fé, irmão. Use a sua fé para entender que Deus está no controle. Que Ele ainda não completou a obra na sua vida. Que o último capítulo da sua vida ainda não está escrito. Eu li uma história que eu achei muito interessante. A respeito de uma mulher chamada Edmeia. Que ela construiu um barraco de tábua num morro chamado Dona Marta, no Rio de Janeiro, para poder cuidar de crianças pobres. E um dia deu uma tempestade muito forte e o barraco daquela mulher caiu. Aí lá estavam a imprensa, muita gente questionando, porque diante daquela tempestade, somente aquele barraco foi o único que caiu. O único daquela mulher, serva de Deus, que tinha levantado aquele barraco para cuidar de pessoas necessitadas, pessoas que estavam precisando de mantimento, serem cuidadas, tratadas. E todo mundo questionando aquela mulher. O único barraco que caiu foi o teu. Aí ela chorou, perguntou para Deus: Deus, como é que vai ficar a tua honra agora? Como é que vai ficar a tua honra agora, Senhor? E Deus disse para ela: para construir um edifício de 3 andares, eu preciso derrubar esse barraco de tábua. Então, às vezes, para Deus construir uma coisa para nós, Ele tem que acabar com outras. Às vezes, para Deus nos levantar, Ele tem que destruir aquilo que está nos matando. Às vezes, para Deus mudar a rota da nossa vida, Ele tem que mudar a nossa situação, destruindo aquilo que nos faz mal. Porque para nos colocar no centro da sua vontade, Ele destrói. Ele destrói mesmo, irmão. Sabe o que Ele faz? Ele pega o nosso eu, amassa bem amassadinho e diz: aqui tu não governa, quem governa sou eu. Aqui tu não tem poder de fazer nada, quem tem poder de fazer alguma coisa sou eu. Então você pede tantas coisas para Deus, e na hora que Deus começa a movimentar a tua vida, você pede para Ele parar. E Ele está dizendo: eu não vou parar, porque eu vou construir algo em você
muito maior, mais firme, inabalável. Inabaláveis são as promessas do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Inabaláveis são as promessas, os planos que o Senhor pensou, planejou para mim e para a tua vida. Deus muitas vezes nos faz cortar cordões umbilicais, e nessa noite Ele está dizendo para você: eu que tirei você de lá e te trouxe para cá, não queira voltar. Porque eu estou te colocando no centro da minha vontade. Para eu te colocar no centro da minha vontade, eu destruo muitas coisas, eu rompo, eu corto. Mas você tem que entender que o que eu estou fazendo por você é para que você ganhe, e não somente para que você perca. Ganhar o prêmio da tua salvação é muito mais importante do que ganhar qualquer outra coisa. Adore ao Senhor em toda e qualquer circunstância.